senti que eu estou um pouco sem um propósito. Eu queria algo que me passasse um sentimento. Eu acho que é necessário você ler. Eu sei que tem gente passando por coisas muito piores, então eu não consigo nem imaginar como que deve ser pra essa pessoa. E eu não teria começado o canal se não fosse por ela também. É só a polpa do açaí mesmo, então é rica em gorduras, em nutrientes, antioxidantes. Eu achei super incrível essa ideia. Olha que legal. Oi pessoal, uma ótima tarde pra vocês. Eu tô aqui no Starbucks tomando um matcha, que assim é os meus drinks favoritos aqui. Vou explicar um pouquinho o motivo do meu suíço, né? Eu tenho postado assim regularmente no YouTube já faz muito tempo. Já faz um ano assim, onde eu não deixo de postar toda semana, né? A não ser que hajam uns ajustes de testar alguns dias da semana que possam ser melhores, mas eu não deixei de postar nesses últimos tempos. E depois desse um ano de canal, eu senti que eu estou um pouco sem um propósito. Não que eu não ame essa comunidade, não que eu não ame estar conectada a vocês, mas eu acho que questionado o porquê de eu tenho feito isso e se isso vai ser algo que vá agregar, sabe, na minha vida ao longo do tempo. Não é desmerecendo ninguém aqui que me segue, porque eu amo todas as pessoas que sempre deixam ali uma mensagem de carinho, uma mensagem de apoio, reconhecendo, né, e tirando um tempo da sua vida para dar suporte para o canal. Mas eu senti que esses dias são tantas questões internas dentro de mim que às vezes tem sido difícil focar totalmente no canal. E às vezes eu sinto, as pessoas não vão querer ver isso, sabe? Eu acho que às vezes a minha vida é muito básica. Às vezes eu acho que eu não tô fazendo o suficiente nos meus vlogs. Eu sempre fui uma pessoa muito autocrítica, sabe? Então acho que essa semana tem sido um pouco mais latente, assim, pra mim. E por isso que eu tava até, assim, questionando voltar, sabe? Eu não sei porque que às vezes me dá isso. Mas eu acho que eu tô passando por um processo de transição na minha vida também, é normal. Várias coisas estão acontecendo, né? Coisas que eu não deixo expostas e explícitas aqui no canal. Eu quero muito continuar pelas razões certas, sabe? Eu quero muito encontrar propósito e poder dar propósito pra vocês também. Então, se vocês querem ver algo específico no canal, deixem seus comentários. O que vocês gostam de ver por aqui? O que te tocou, né? De alguma forma. Porque eu gosto de sempre abranger outros assuntos. Não só vlog, né? Mas eu sempre falo de como eu tenho me sentido, de como tem sido a minha semana, de como tem sido as minhas reflexões. Mas eu vou tomar meu mate aqui e mais tarde eu volto a falar com vocês. Gente, isso aqui é muito bom, só que um pouco gorduroso demais pro meu gosto. Então não vou comer muito, só vou comer esse pedacinho mesmo antes de ir pra academia. Tomar minha creatina. E é isso. O treino de hoje é cardio, não tô muito animada. Porque, gente, eu nunca gostei de cardio, assim. Sempre foi um pouquinho de uma luta pra eu fazer, mas eu tô bem mais consistente agora. Eu tô bem mais focada, sabe? Que a única pessoa que pode fazer o que eu tenho que fazer sou eu. Então ninguém vai poder fazer isso por mim. E eu vou sem pensar, sabe? Eu não vou, ai meu Deus, eu odeio isso, não. Vou fazer porque é bom pra mim, é bom pro meu corpo. Independente de musculação, eu preciso também ter esse condicionamento, né, cardiovascular. Então, é isso que eu tô mirando. Eu dei umas mudadas no quarto, eu coloquei os meus quadros finalmente. Porque assim, aquilo tava me matando, eu tava não olhando pra aqueles quadros porque eu não tava conseguindo encontrar algo que eu gostasse o suficiente pra expor. E algo que significasse pra mim. Então eu tava só postergando arrumar esses quadros, mas vou mostrar pra vocês como ficou. Eu também comprei um espelho novo, que eu achei que ficou muito lindo, valorizou muito o quarto. Gente, olhem como ficou. Todos esses quadros aqui, quando eu escolhi eles a dedo, porque eu queria algo que me passasse um sentimento, não só que fosse bonito, sabe? Esses foram os quadros que eu
consegui aqui pro quarto, eu gostei muito do resultado. E aqui é a minha penteadeira, né, com o meu novo espelho. E eu gostei bastante de como ficou esse resultado, porque fica parecendo um camarim. Mas aqui também tem meu escritório, então eu gosto bastante. A vida real da pessoa. Eu cheguei da academia e agora eu tenho aula de espanhol. E eu esquentei uma comida de ontem rapidão. Tô até comendo milho aqui com frango pra comer, porque eu tava assim com fome. E depois da aula eu vou fazer as coisas que eu preciso fazer e encerrar minha noite. Gente, como eu disse, eu vou compartilhar um dos livros assim mais importantes, na minha opinião, que independente da área que você seja, eu acho que é necessário você ler, porque a gente não vive só apenas do nosso ramo, a gente vive de ideias de construção de carreira, né? Em todos os sentidos. Exige um planejamento e exige que a gente também busque inspirações, mas inspirações que fazem sentido pra gente, né? E esse livro tem, assim, pontos muito, muito interessantes, e o primeiro deles tem um dizer que eu acho muito interessante, que é da gente se cercar de pessoas que vão nos elevar, né? E que a gente se torna as pessoas que a gente mais tem contato, né? As 5 pessoas que a gente mais tem contato. E aqui nesse livro fala que penso que a mesma coisa é verdadeira para as nossas ideias. Você será tão bom quanto as coisas que você se cerca. Lixo que entra é lixo que sai. E eu achei, assim, incrível essa ideia, porque, assim, em todo lugar que a gente olha, existe inspiração, existe ideias, existe coisas que você pode roubar, sabe? Por exemplo, eu gostei da capa desse livro, eu posso usar essa capa para contar sobre um tópico totalmente diferente desse, sabe? E é sobre isso, de você roubar como um artista e também focar no fato de que nada hoje em dia é original. Ou seja, tudo que existe foi pensado em algo que foi vivido. Eu vou dar um exemplo mais claro para vocês. Por exemplo, se eu acho que eu tenho uma ideia hoje, na verdade ela pode ter vindo de um seriado que eu assisti, de um sonho que eu tive, de uma pessoa que eu assisti falando. A gente muitas vezes rouba palavras também de outras pessoas, né? Aquilo que a gente ouve, a gente replica. Então, esse livro é sobre você criar sua versão dentro de outras pessoas, dentro de outras versões, sabe? Tem esse trecho que fala: roube qualquer coisa que ressoe em você, que inspire ou abasteça a sua imaginação. Devore livros, filmes antigos, filmes novos, música, pinturas, fotografias, poemas, sonhos, conversas aleatórias, arquitetura, pontes, sinais de ruas, árvores, nuvens, bacias hidrográficas, luz e sombras. Para roubar, selecione apenas as coisas que falam diretamente à sua alma. E eu achei extremamente importante citar isso, porque muitas vezes a gente quer copiar coisas que não estão atreladas àquilo que a gente é. Eu percebi que muitas vezes eu deixo de fazer certas coisas, ou eu me questiono, ou às vezes eu fico em dúvida, porque eu tento muito ser igual a fulano, porque eu acho que fulano é o exemplo perfeito, mas na verdade a gente tem as nossas próprias inspirações, a gente tem a nossa própria identidade, sabe? Não adianta a gente tentar fazer algo que a gente não gosta, só porque fulano ou ciclano fazem, sabe? Se você assim fizer, seu trabalho e furto será autêntico. Ou seja, se eu coloco esses dois componentes, que na verdade não pertencem a mim, eu não criei esses dois objetos, eu não criei esse livro, eu não escrevi esse livro, eu não criei essa kombucha, mas se eu coloco esses dois itens juntos, eu crio algo totalmente único e que é meu, sabe? Então, esse livro é muito sobre você buscar inspirações em pessoas, buscar determinadas coisas que você realmente gosta em alguém. Por exemplo, tal pessoa usa um objeto na cabeça. Você não vai roubar todo o look da pessoa, você vai roubar o objeto na cabeça porque ele falou com você de alguma forma. Ou então um conteúdo, ou alguma coisa que você possa aplicar na sua vida, sabe? Mas não tentar ser aquela pessoa, mas aplicar aquilo na sua vida, na sua realidade, naquilo que você é, nas coisas que você faz, naquilo que você gosta de fazer. Se você é um escritor, você pode muito bem falar da minha vida, mas não necessariamente ser a minha vida ou tentar fazer aquilo que eu faço, sabe? Eu acho que a gente tá na vida um do outro
para dar esse combustível, sabe? Para que cada um continue na sua jornada. E que eu não traga ninguém para minha jornada. E eu acho que a minha jornada é a jornada válida para as pessoas. A minha jornada é a certa, a minha jornada é a perfeita, a minha jornada é a que vai trazer retorno. Não, porque todos nós somos seres totalmente complexos. E aqui fala uma coisa muito legal também, que projetos paralelos e hobbies é muito importante. E é sobre isso, da gente não deixar de lado aquilo que é nosso, sabe? Aquilo que a gente gosta de fazer. Às vezes você pode estar deixando de aprender alguma coisa naquele algo que você está deixando de fazer, sabe? Às vezes a sua criatividade no seu trabalho e a sua energia que você precisa para completar uma atividade vem daquele esporte que você precisa fazer, ou daquela aula de pintura que você tem postergado, sabe? Ou daquele momento de quietude que você tem com você mesmo. Todas as nossas melhores ideias são antecedidas, eu não sei se essa palavra é certa, mas minha cabeça tá um pouco assim com o português. Mas elas antecedem momentos que nos prepararam para aquilo, sabe? E esse livro fala também que a criatividade, ela é sobre renúncia. Ela é sobre você deixar aquilo que não é benéfico para você, para sua criatividade, deixar tudo aquilo de lado, sabe? É renúncia, é você abdicar, às vezes, de momentos que você iria ter com alguns amigos, para você cultivar, sabe, aquele hábito de ter a criatividade. A criatividade, ela não é uma fonte infinita. Ela não tem uma bateria infinita. Ela é sempre cultivada, né? Ela é sempre... Você coloca uma semente e ela germina. Agora, se você não colocar semente, se você não está aberto para receber a água, para brotar sobre essa semente, as coisas não acontecem, sabe? E é isso que eu queria falar. Eu sei que ficou um pouquinho longo esse vídeo com relação às coisas que eu tô falando, mas eu fiquei muito inspirada. Queria voltar de uma maneira diferente. Eu não queria só voltar e mostrar a minha rotina. Eu queria realmente falar de algo que me impactou. E esse livro com certeza foi algo que me impactou. E para vocês verem, eu tô compartilhando algo de vocês que, na verdade, eu paguei para receber, porque eu peguei essa recomendação desse livro de um curso que eu tô fazendo. Então, lá a professora me recomendou e eu tô aqui compartilhando com vocês. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui tá um pouquinho de barulho porque a gente tá arrumando a casa, né? Nossa funcionária veio hoje e tá tendo uns barulhos ali, mas não reparem. Eu tô aqui com a minha maquiagem e meu cabelo prontos. Ai, gente, eu falo, nossa, eu adoro mostrar pra vocês quando eu faço a minha maquiagem, meu cabelo e tudo mais. Mas eu adoro aparecer aqui já pronta, sabe? Não me expor, tipo assim, crua na internet. Porque assim, às vezes eu olho os meus vídeos e eu fico assim, meu Deus do céu, que cara é essa que eu acordei? E eu prometo que eu sou mais bonita na vida real, entendeu? Mas com a câmera, às vezes eu falo, gente, não parece eu, entendeu? Então aí eu tenho que passar uma maquiagemzinha pra dar uma avivada, assim, no rosto, né? Porque, gente, eu não tomo sol, né? É um dos motivos de eu estar com a minha vitamina D baixa. Então, eu sou, assim, pálida. Eu sou pálida. E aí eu preciso de um blush, eu preciso de um contornozinho pra dar umas dimensões pro rosto, né? Pra eu me sentir um pouquinho melhor. Mas aí você, por que você não toma sol? Gente, eu não gosto de sol. Eu não gosto de tomar sol. A não ser que eu esteja na praia e, assim, seja involuntário, sabe? Aqui na frente de casa tem uma praia, só que as praias de Singapura, elas não são as melhores, elas não são as mais limpas, sabe? Porque tem muito navio, tem muito navio com cargas, né, de outros lugares. Porque aqui em Singapura é muito conhecido por isso, né? Tem vários navios, eu vou mostrar pra vocês. Tipo assim, olha o tanto de navios na água. É muita coisa, tipo, daqui na frente até o final tem navio. Então vocês podem imaginar, né? Tipo, a água não é limpa porque, querendo ou não, cai óleo na água. Então tem até uns beach clubs aqui, né? Que são aqueles lugares na praia que vocês, tipo assim, sentem e relaxam. Só que ao mesmo tempo a água não é bonita e tudo mais. Mas assim, é ótimo acordar com essa vista, sabe? A vista é incrível, porque tem dias que assim, a água tá super azul. Só que quando você entra, não é assim. Você consegue ver a gordura na água. Então, eu não ficaria exposta ao sol pra ficar dentro dessa praia, sabe? Então, por exemplo, quando eu tava na Espanha, eu até peguei uma corzinha, porque eu tava exposta ao sol, eu tava entrando na água, e acabei pegando uma corzinha. Mas se for pra eu ficar lá, no sol, torrando, gente, eu não fico, não gosto. Já fui dessas de fazer bronzeamento natural na época, mas essa fase minha acabou, entendeu? Então tem que ser uma coisa muito espontânea pra mim pegar sol. E, tipo assim, claro, né, quando eu tô na rua e tudo mais, mas assim, eu cuido muito pra não ficar exposta ao sol, pra não ter manchas no rosto.
Mas aquela, né? As manchas no rosto que eu não tenho me custaram a minha vitamina D. Agora eu tô fazendo reposição, que o meu médico passou, então creio que daqui a uns meses vai regular certinho. Mas agora eu vou contar um pouquinho pra vocês do que tem acontecido, né? Juntamente com esse update que a minha vitamina D tá baixa, eu fui ao médico porque eu vou começar um plano nutricional. E essa médica, ela não é daqui, ela é brasileira, só que ela vive nos Estados Unidos. Enfim, daí pra fazer esse acompanhamento eu preciso dos meus exames corretos, né? Hormonais, várias coisas, várias fotos da língua, das unhas, pra ver a atual situação do meu corpo, né? Para ela me passar um plano adequado ao meu tipo de corpo, às minhas necessidades. Daí, com isso, eu também já aproveitei para fazer a minha ultrassom, né, no pescoço, porque eu tenho que fazer ela de 6 em 6 meses, devido ao câncer de tireoide que eu tive e tudo mais. Daí eu fui fazer a ultrassom, que era para ser no dia 25, daí como eu fui fazer esses exames, eu já quis fazer tudo de uma vez, sabe? Para tirar isso logo do caminho. Fui fazendo a ultrassom, eu cheguei lá e eu me assustei muito, muito, muito mesmo, porque na imagem parecia muito com as primeiras imagens que eu vi quando eu descobri que tinha nódulos no meu pescoço, né? Tinha várias cores ali, tinha vários nódulos, né? E aí já comecei com a choradeira, já comecei a imaginar o pior, já comecei achando que eu ia ter que fazer uma cirurgia novamente. E aí eu tava muito tranquila dentro de mim, eu me apavorei no primeiro dia, né? Eu fiquei muito chateada porque era como se eu tivesse finalmente conseguindo andar com as minhas próprias pernas, né? Eu conseguisse trilhar os meus próprios caminhos, e aí vem uma coisa nova para me parar, não uma coisa nova, né? Mais uma vez uma coisa para parar a minha caminhada, né? Porque querendo ou não, eu tive que parar de modelar por um tempo, porque a cicatriz estava muito visível, eu tive que descansar também, a minha energia, ela não estava 100%, eu tive que fazer esse ajuste dos hormônios, então eu já estava assim, nossa, é isso, né? O que eu tenho que fazer? Não tenho que fazer nada, porque eu não tenho controle disso. Daí eu voltei no médico, ele leu direitinho todos os resultados. Ele falou assim, olha, eu tenho uma ótima notícia pra você. Tá tudo certo, tipo, o câncer não tá incidente mais, o câncer ele não tá... Tipo assim, o marcador do câncer de tireoide é a tireoglobulina. E a minha tava assim, 0,01. Tipo, muito baixa mesmo. E aí, com o ultrassom, ele falou assim que não era nada. Eu falei, mas que era aquilo que eu tava vendo? Ele falou assim, não, querendo ou não, tem cicatrizes, tem os seus nervos, né, que às vezes eles podem aparentar um formato diferente no ultrassom, mas tá tudo certo, não tem nada no seu pescoço. Era, na verdade, a sua artéria que você tava vendo, que tava dando meio que um shape mais arredondado. E tá tudo certo, não tem resquício de câncer, não tem nada. E eu, assim, me senti tão aliviada, porque é tão ruim você não ter certeza das coisas, sabe? E sendo que, tipo assim, eu sei que tem gente passando por coisas muito piores, então eu não consigo nem imaginar como que deve ser pra essa pessoa passar por tratamento, né? Porque o meu câncer, ele, na verdade, não o meu, né? Não me pertence. O câncer que eu tive, ele se espalhou, né, pro esôfago, só que a gente conseguiu reter ele, mas se tivesse passado para algum outro órgão, eu teria que fazer quimioterapia, que não foi o caso, eu tive que fazer a iodoterapia, né, depois de 2 cirurgias. Então eu fiz a primeira cirurgia, acho que em fevereiro do ano passado, e aí eu fiz em outubro também, 6 meses depois, basicamente. E assim, foi um desafio muito grande, porque assim, eu senti que a minha vida estivesse escorregando pelos meus dedos, sabe? Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Eu sei que essa doença veio para me trazer aprendizados também. E eu não teria começado o canal se não fosse por ela também. Eu senti que naquele momento, quando o doutor me falou que, na primeira cirurgia, me falou que eu iria perder as minhas cordas vocais, porque o câncer estava atrelado às minhas cordas vocais. Era, tipo, tava enraizado nelas. E ele tentou fazer de tudo para conseguir salvar a minha voz. Por isso que, querendo ou não, a minha voz, ela tá meio diferente, eu sinto. Principalmente quando eu acordo, ela tá mais rouca, ela tá mais grave, assim. E pra eu cantar também, porque eu gostava de cantar. Não era tão boa cantora como a minha mãe, mas eu cantava, eu gostava de cantar em alguns momentos. Só que, assim, eu não consigo mais, assim, da mesma forma que eu cantava, não. Alcançar aqueles mesmos tons, ter aquela mesma consistência vocal, sabe, na hora de segurar uma música. Não tô conseguindo. Mas amém, pelo menos estou com a minha voz, estou tentando olhar pelo lado positivo. O meu namorado, ele fala uma coisa que às vezes me deixa muito, muito irritada, mas que é a pura verdade.
poderia ser pior. Então, poderia ser pior. E não tá, né? Então, vamos agradecer por aquilo que a gente tem ainda. Esses dias até eu tive uma briga com ele. Eu falei, para de falar que tudo vai ficar... Tudo poderia ser pior. Tipo assim, deixa eu sentir o que eu tô sentindo. Só que ele é uma pessoa muito positiva, sabe? Muito pra frente. Às vezes eu tenho a mania de, tipo assim... Não a mania. Eu sou uma pessoa muito forte. Eu me considero muito forte. Só que no momento que eu estou sentindo algo, eu sinto aquele algo. Eu choro. Eu sento ali. Eu sinto tudo que é pra eu sentir. No outro dia a gente começa de novo. Tipo assim, é assim pra mim. Eu sei que tem pessoas que processam diferente. Mas é a minha forma de processar. Tem dado certo. Aquela gente não morreu no meio do caminho, tá tudo certo, a gente tem continuado. Basicamente isso que eu queria falar. Vou agora fazer meu matcha, eu vou mostrar pra vocês. Gente, eu tô apaixonada em matcha. E, honestamente falando, eu tenho me sentido melhor com matcha do que o café em si. Eu tenho sentido que a cafeína tem me deixado muito agitada. Então eu tenho optado mais pelo matcha, eu tenho me sentido melhor, assim, ao longo do dia. Claro, né, quando eu saio, eu sempre tomo meu cafezinho, porque, gente, eu sou obcecada em café, matcha, tipo assim, eu não existo sem essas coisas, sabe? E é muito interessante porque eu lembro na época que eu assistia Gilmore Girls, eu achava, gente, como é que essas mulheres podem ser tão obcecadas por café, né? Porque a mãe e a filha são obcecadíssimas por café. Eu não entendia, agora eu entendo. E eu acho que ao longo dos anos, acho que quanto mais você fica mais velha, acho que a gente fica criando uma maturidade pro café, né? Tipo, eu não tomava café amargo, agora eu já tomo café amargo, sem fazer careta. Gente, mais um update, tá? Hoje eu tenho uma surpresa pra vocês. A gente vai comprar mais um algo, né? É automobilístico, é um carro já, vou falar. Só que ele é um carro diferente, então fiquem até o final do vídeo pra vocês verem. Porque a gente tem... Na verdade, meu namorado começou com essa ideia. E eu tava assim, ai meu Deus, o que você vai arranjar de comprar agora? Que ele adora. Quando ele coloca uma coisa na cabeça dele, é muito difícil tirar, né? Ele comprou uma moto, ele mal dirige a moto, mas ele queria basicamente transformar a moto. Ele transformou uma Harley Davidson básica, normal, vermelha, em uma Harley Davidson que parece tipo uma moto do Batman. É tipo isso, ele adora construir, criar coisas. Daí ele, eu quero comprar um carro japonês. Como assim? Ele, tem esse carro que tem um kit, né, que é essas... Cada carro tem um tipo de kit, que é basicamente as peças que você troca pelas peças originais. Então ele queria esse kit que se chama Rocket Bunny, que é um kit que, na verdade, os carros do Velozes e Furiosos Desafio em Tóquio tinham. Aí Só que aí a gente começou a ver os carros, a gente começou a encontrar esses compradores. E, gente, a gente descobriu um carro que, na verdade, não é o que ele queria, que é o GT-R, que é da Nissan, que ele é um modelo, né, de corrida. E o motor dele, na verdade, era comparado com o do Porsche. Ou seja, é um motor sinistro. E eu não sabia, gente, que a Nissan é uma marca japonesa, tá? Tô descobrindo coisas agora, é vivendo e aprendendo, né? E aí, ele quer comprar esse carro, é um carro mais antigo, só que ele é carro de corrida. Tipo assim, potente a nível de corrida. Então, a gente finalmente comprou. Ele, na verdade, queria comprar outro carro, que era uma versão mais clássica da Nissan, e era até mais cara. E eu gostei dessa versão, que é o GT-R, eu acho que é R35, se eu não me engano. Eu vou colocar o nome mais tarde direitinho pra vocês verem. Ele queria comprar uma outra versão, só que eu queria essa, porque eu achei ela mais bonita. Querendo ou não, a gente vai revezar, né? A gente tem um carro aqui, então quando ele estiver usando esse, eu vou usar o outro carro. Quando ele estiver usando outro carro, eu vou usar esse, então a gente vai revezar. Então, eu tô animada, bem animada. É um passo diferente na minha vida, né? Eu nunca tive um carro esportivo. Hoje a gente vai ter. He's more, like I said, he's more concerned about his someone.
casa, eu vou tomar minha creatina, na verdade. Esse sabor é muito bom e essa marca tem no Brasil. Eu acho que é a Optimum Nutrition. Ela é muito boa. Eu comprei essa shakeira porque eu achei que eu pudesse fazer assim, né? Virar ela de todos os lados, só que ela vaza. Eu tenho que fazer assim. Agora, antes da minha aula de espanhol, eu vou fazer um smoothie de açaí com proteína que fica assim, perfeito. Daí, gente, eu vou usar essa polpa de açaí, que é dessa marca Sambazon, e ela não tem açúcar, é só a polpa do açaí mesmo, então é rica em gorduras, em nutrientes, antioxidantes. E também vou usar mirtilo, que é esse que vem congelado, e vou usar banana congelada. Eu acho que eu vou usar assim metade ou 3/4 dela. Tô usando esse colágeno também, que ele tem, na verdade, gosto de leite em pó, assim, mais ou menos. Vou usar essa proteína aqui. Divertido. Generoso. Generoso. Inteligente. Inteligente. Oi, pessoal, muito bom dia. Com encomenda que eu comprei esses 2 óculos de uma marca que eu gosto muito, no Reino Unido. E eles acabaram de me entregar. Eu tô até atrasada, né? Na verdade, não tinha nem tempo pra ficar olhando esses recebidos pagos. Mas, gente, eu não resisti. Olha essa capa que linda. Ai, eu amo. Essa marca, eu conheci ela na época que eu morava em Londres. Vamos ver. Gente, eu amo. Eu gosto. O que vocês acharam? Esse óculos é o que eu sempre uso aqui. Só que ele, tá vendo que ele é mais fino aqui nessa lateral? Eu amo. Amo esse óculos. Começar, gente, tô fazendo a minha maquiagem de uma forma diferente agora, tá? Não estou mais passando nem protetor solar com cor, assim. Tipo assim, de vez em quando mesmo, sabe? Eu acho que a minha pele, ela tava dando uma... Sei lá, a textura não tava ficando tão boa, assim. Aí eu descobri essa técnica com a Bianca Andrade, a Boca Rosa, que ela basicamente, ela faz tudo de uma vez, né? O corretivo, o blush, o contorno, só que eu gosto de fazer por etapas, e ela vai dando nesses pontinhos, né? Depois ela vai só esfumando e unindo todas essas cores, né? Mas o que eu gosto de fazer, eu gosto de dar um pontinho aqui no meio, aqui na lateral pra dar uma elevada, no nariz, na testa também, que eu esqueci de colocar, mas eu vou colocar agorinha. Nessa lateral do nariz, porque a minha lateral do nariz, ela fica muito vermelha. Então eu gosto de dar uma homogeneizada, sabe? Só pra dar uma disfarçada mesmo, eu não gosto de passar muita coisa no rosto. E aí eu tava sentindo que quando eu tava usando, por exemplo, protetores com cor, e eu tava passando corretivo, tava dando uma craquelada aqui na lateral. Na lateral não, na parte... na região dos olhos. Daí, eu falei, ai, vamos mudar um pouco. Aí eu vi ela fazendo essa maquiagem, eu quis testar. Mas é basicamente, o que ela faz é, tipo, ela coloca tudo junto. Contorno, blush líquido, né? Corretivo. E ela vai esfumando tudo. Só que eu acho que às vezes tem certos pontos que eu não gosto que fique muito bronzeado, né? Por exemplo, eu não gosto que essa região fique bronzeado, fique corada. Então eu gosto de... fazer passo a passo, sabe? Esse blush aqui da Rare Beauty, ele é no tamanho de viagem, gente. Ele é muito pequenininho. Só que ele rende tanto. Eu coloquei muito. Todos os produtos dela rendem muito. É chocante. Ai, meu Deus, coloquei muito. Vocês lembram aquele blush que eu tinha comprado da Hourglass, na Espanha? Eu achei que ele fosse clarinho, porque eu passei com o dedo. Agora, quando eu passo ele com o pincel, ele fica com uma cor perfeita. Tô usando também esse... É como se fosse um lip tint, ele é dessa cor, só que aí você passa na boca, ele deixa a boca bem rosa. E mesmo você tirando ele, ela fica contornada, parecendo que você fez aquela pigmentação labial. Eu já fiz, né, por isso que eu sei. Parece que, tipo assim, você fez uma tatuagem nos lábios. Eu comprei esse iluminador aqui da Fenty Beauty, e ele é muito lindo, ele tem uma cor, assim, perfeita, um translúcido. Achei bem legal. Gente, agora eu estou prontíssima pra ir pras minhas unhas. Eu amo fazer minha unha, porque eu amo essa sensação de frescor que dá. Mas, honestamente falando, eu
não gosto da ideia de ficar 2 horas no salão. Aí eu tô levando meu computador, as coisas que eu preciso fazer, o trabalho, né? Começar também a passar esse vídeo pro meu editor, eu preciso passar ele pra uma pasta, recortar os excessos, né? Coisas que eu não quero que sejam expostas. E aí eu dou o bruto pra ele, entendeu? Como na semana passada eu não gravei o vídeo, essa semana eu vou gravar 2 e mando pra ele. E são esses compromissos do dia. Mais tarde eu tenho umas coisas pra resolver com meu namorado. E meu dia tá um pouco cheio. Essa manhã foi uma loucura, uma loucura. A gente tirando mesa daqui, mandando pra um... Ai, qual que é o nome, gente? Ai, aqueles lugares de depósito, sabe? Que você aluga pra deixar as coisas. A gente teve que fazer isso porque tem uns parentes dele também que gostam, né? De deixar umas coisas com ele, coisas que eles não vão usar. Daí a gente teve que pedir um outro depósito, né? Pra gente conseguir colocar as nossas coisas. Eu ia fazer um café, mas não tem nem tempo, não tem nem leite. Vamos comprar leite. Daí a gente teve que pedir um outro depósito pra colocar as nossas coisas, porque a gente quer vender a mesa, né? Porque assim, honestamente falando, todas as vezes que a gente vai comer, a gente come naquela mesinha na frente da TV. É um hábito. Tipo assim, a cultura dele, o pessoal come no chão, tudo mais. Então é um hábito nosso. E eu gosto. Porque fica uma coisa mais aconchegante. Então, tipo assim, a gente raramente recebe visitas. Então tava uma mesa ali de 8 lugares que não tava sendo prática pra gente. Daí a gente resolveu fazer isso, né? Tirar aquela mesa e colocá-la num depósito. Porque dessa forma a gente vai otimizar melhor o espaço. E assim, eu brinco com ele e falo que eu tenho a minha terapia que é comprar, né? A terapia dele é carro e também tanques de aquário, tipo assim. Ele é apaixonado, a gente tinha um aquário gigante aqui em casa, com corais, com peixes, tinha até um tubarão. Ele falou, eu quero um tanque maior. E aí a gente tirou o que a gente tinha, e agora a gente vai receber na semana que vem o maior, entendeu? Mas é uma criança, entendeu, que eu tenho dentro do apartamento. Porque adora, gente, adora ficar alucinado. E assim, acho que se ele pudesse deixar tudo, dar tudo e deixar só o aquário lá dentro, eu acho que ele deixaria, entendeu? O dilema da minha vida. Acabei de pegar um café, um latte, e também peguei um sanduíche de ovo com queijo. De volta no apartamento, e eu comprei os outros suportes para as minhas bolsas, porque a quantidade que eu tinha comprado antes não tinha sido suficiente. Gente, coloquei as bolsas aqui. Só tô indo colocar uma outra bolsa que tá no outro guarda-roupa. E aqui tem as minhas queridinhas. Deixei elas aqui. Esse é meu guarda-roupa. Essa parte aqui não tá tão arrumada, porque eu coloquei, na verdade, os looks que eu vou levar pra viajar. Então não tá numa ordem, né? Não tá seguindo uma coloração. Só coloquei tudo pra ficar mais conveniente. E esse é o resultado final, gente. Gente, viemos aqui na IKEA comprar um tapete pra sala que a gente quer trocar, o que a gente tem. E a gente também tava procurando uma mesa de centro, sabe? Só que a gente não encontrou. A que a gente gostou tinha vidro, então a gente não quer levar uma de vidro, porque os cachorros geralmente eles sobem em cima da mesa também. Então a gente fica com medo, né, de acontecer alguma coisa. Mas a gente veio aqui na ala do restaurante, pela primeira vez, na verdade. E, gente, vocês não têm noção das comidas que tem aqui. Tem, tipo, muita coisa. Meu sonho era que tivesse aqui no Brasil. Mas, assim, olha só as variedades de sobremesas.
Olha só do jeito que a gente tá carregando a nossa comida, com esse carrinho. Achei super incrível essa ideia. Olha que legal. Dar um pouco de update pra vocês do que aconteceu hoje. A gente foi na Kia. Eu tava com muita fome, então a gente foi pro restaurante primeiro e eu nunca tinha provado a comida de lá. Eu achei gostosa, achei diferente, foi legal, acho, a gente ter sentado lá, ter um momento só pra gente mesmo. Eu gosto muito disso, independente do lugar, sabe? Mas foi legal. Daí a gente foi procurar os tapetes. Só que eles não tinham a metragem que a gente tava procurando, eles só tinham um tamanho menor. Daí a gente acabou não levando, e aí a mesa de centro só tinha de vidro, que a gente gostou. Então, pelo fato dos cachorros subirem na mesa, a gente não levou aquela que a gente gostou. Então, é o resumo do meu dia. Amanhã eu vou ter um dia cheíssimo, então eu preciso me organizar hoje à noite. Eu preciso gravar uns conteúdos ainda que eu tenho pendentes, que eu preciso gravar essa noite ainda. Enviar esse vlog pro meu editor, né? E esses são os meus planos da noite. E pra academia também, gente. Não vamos esquecer desse detalhe, porque eu tô focada, sabe? Consistente. Então é isso, pessoal. Quero falar tchau e dizer pra vocês ficarem com Deus. E até o próximo vídeo, se Ele quiser. Bye.